E ali fala, o jardim, a primeira aliança, a árvore do conhecimento, o teste de obediência. Qual que era a missão do homem naquele momento? Era lavrar e guardar todo aquele jardim. Então, Deus deixou bem claro que eles poderiam comer de qualquer árvore daquele jardim, menos a árvore do conhecimento. E o engraçado é que pode parecer algo estranho, porque Deus colocar algo num lugar que eles teriam livre acesso àquela árvore, mesmo que Deus tivesse falado para não fazer. É igual uma mãe que fala para uma criança não fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Adão e Eva foi a mesma coisa. Ele falou para não comer daquela árvore, eles foram lá e comeram. Mas o que Deus queria de Adão e Eva naquele momento? Principalmente de Adão, que foi a criação. Ele queria que Adão tivesse então esse teste de obediência, para entender que ele era obediente a Deus. Então, naquele momento, Deus prova Adão naquele ato, no teste no jardim. Então, a missão de Adão não era comer daquela árvore, mas apenas lavrar e cuidar daquele jardim, fazer com que ele viesse ter cuidado. Porque o interessante é que, se a gente pega para analisar e ver algumas palavras no original do hebraico, a gente vai ver que naquela época do Jardim do Éden, tinha-se uma coisa muito interessante. Quando ele tinha uma união tão grande entre Adão e a terra, que a terra representava o poder de Deus. E essa terra dava tudo aquilo que o homem precisava. Então, todas as vezes que Adão queria alguma coisa, aquele fruto estava disponível para ele. A partir do momento que ele arrancava aquele fruto daquela árvore, instantaneamente nascia novamente aquele fruto naquela árvore. Então, a todo momento, supria a necessidade dele naquela, conforme fala a palavra, simbiose, nessa união entre a terra, o homem e Deus. Então, Adão tinha tudo, como dizendo a linguagem de hoje, tinha tudo de mão beijada para seguir uma vida reta diante de Deus. E ele fala, feito do lado para ser igual, nem superior, nem inferior. Que nesse caso, nem superior à cabeça, nem inferior. Então, matemática divina, 1 mais 1, que é o homem e mulher, uma só carne. O interessante é que a gente vê, Deus deixa bem claro que a mulher seria submissa ao homem. Se a gente fala hoje submissão para muitas pessoas, eles vão interpretar como algo que o homem tem que mandar na mulher. O engraçado é que a mulher ela foi feita de um lado da costela do Adão. Então, o que está demonstrando? Não é para ser submissa, um mandar no outro, mas sim um do lado do outro, sempre caminhando junto. Não é um na frente, não é um atrás, não é um acima, não é um abaixo, mas sempre um caminhando junto com o outro. Tanto que ele deixa bem claro que eu farei uma adjuntora. A adjuntora é aquela que ajuda ele nas coisas. Então, a mulher para o homem é isso, é aquela que ajuda ele em todas as etapas da vida. Então, assim transforma-se apenas uma só carne. E ali tem essa estratégia da serpente a partir do momento da queda, que em Gênesis 3, a desconstrução da verdade. Deus deixa bem claro que se eles viessem, que eles não poderiam comer daquela árvore. E a serpente diz, conforme fala aqui, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus diz, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim. Então, a serpente naquele momento, ela distorce da palavra de Deus. O que Deus falou? Não comereis da árvore do conhecimento. Ele deixou bem claro que não era uma interrogação, vocês não comereis dessa árvore, mas ele deixou bem claro, vocês não vão comer dessa árvore. Assim conforme falei, de uma mãe fala para uma criança, não mexe nisso daqui. Então não é para mexer. Mas o que Satanás faz? Ele faz uma pergunta para a mulher. Então o que ele colocou? Ele colocou uma dúvida no coração da mulher. Por exemplo, conforme fala aqui, não comereis de toda a árvore do jardim, fazendo uma pergunta para ela. Então naquele momento já começou a surgir uma fagulha. Será que Deus falou para mim não comer da árvore do jardim? Ou ele falou, será que eu não posso comer da árvore do jardim? E surge então naquele momento uma dúvida. E ali mostra que é questionar a palavra. E tanto que Deus deixa bem claro que se eles comessem daquela árvore,
certamente eles morreriam. Deixou bem claro como uma afirmação que eles iriam morrer. E Satanás deixa bem claro ali que eles não morrerão. Ou seja, ele quis negar para Eva naquele momento sobre a consequência do seu ato. E distorce então, sugerindo que Deus é restritivo e nega o prazer. E fala ali que seremos como Deus, que é uma oferta de divindade própria. Então o que Satanás fez? Basicamente, já que eu não vou ser como Deus, então vou tentar fazer eles serem como Deus. Naquele momento, dando ouvido para uma serpente, para uma cobra, já começa toda essa questão que a gente vê até os dias atuais, que foi essa queda, gerando então o pecado. Então a gente vê o perigo que acontece de muitas vezes a gente dar ouvido para as coisas que não são de Deus verdadeiramente. Corre-se então o perigo de muitas vezes a gente ser enganado pela nossa própria consciência. Nós sabemos muito bem que nós somos iludidos e somos influenciados a todo momento. Nós já fomos jovens um dia e nós sabemos muito bem, muitos de nós viemos do mundo e sabemos as consequências de nós não darmos ouvidos às coisas certas nas nossas vidas. Então, isso acontece continuamente ainda nas nossas vidas. E ele fala, a serpente é descrita como Arum, astuta. O inimigo não ataca com poder, mas com mentiras sobre o caráter de Deus. E ele fala sobre essa anatomia do pecado. A expectativa seria então ser como Deus. Então o que ele causou naquele ato de desobediência? Ele causou o desejo no coração de Eva. Então ela tinha diversas outras frutas naquele jardim, tinha diversas outras especialidades de outras coisas naquele jardim, mas causou o desejo nela apenas naquele único fruto que estava naquele lugar. Provavelmente havia milhares de outras coisas, mas ele levou o olhar dela para aquele lugar especificamente. Então, o prazer, o pecado funciona dessa mesma forma. Nos leva então a sempre a enxergar o ponto, entre aspas, positivo daquele prazer. Se a gente pega e fala para uma pessoa que está na rua bebendo ou fumando, fala para ela se ela gosta de fumar e beber, ela vai falar que gosta. Por quê? Porque ela tem esse prazer dentro dela, tem o prazer de estar fumando e bebendo a todo momento. Então, a gente sabe que isso é errado, sabe que isso faz mal, mas a pessoa não consegue enxergar a realidade. O pecado é a mesma forma. E ele teve então esse julgamento e as rupturas, o colapso do Shalom no Éden. Primeira ruptura teológica, o homem se esconde de Deus, o medo substitui o amor. Depois vem a vergonha da nudez, a rejeição de si mesmo, a culpa mútua, um homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente, e a terra produz espinhos, o trabalho torna-se fadiga. E a sentença é o retorno ao pó, a mortalidade entra na experiência humana. Então, provavelmente, se não houvesse essa queda, provavelmente o próprio fruto dessa árvore do conhecimento que Deus iria permitir o ser humano desfrutar depois, iria suprir a sua própria eternidade na terra. Por que Deus não deixou Adão e Eva continuar dentro do jardim do Éden depois de ter pecado? Porque se eles continuassem lá dentro e continuassem comendo a árvore do conhecimento, eles se transformariam em pecadores eternos. Então, Deus foi necessário ter toda essa movimentação e colocar uma brevidade na vida do homem para que depois viesse, então, aceitar Jesus, depois de longos anos, e ter reconhecimento, então, e ter uma vida com Ele de verdade. Então, tudo teve uma consequência conforme mostra ali. E a esperança além do jardim. Então, teve a criação perfeita, a queda, a expulsão necessária e a redenção iniciada. Começou então com uma ordem divina, uma ordem e vida, depois teve o caos moral e a morte, depois eles foram impedidos o acesso à árvore da vida, que foi um ato de graça para não eternizar o pecado, e depois veio a esperança, que a história segue então em direção à promessa de Cristo. O Gênesis não é apenas sobre como tudo começou, mas sobre como Deus, desde o princípio, planejou resgatar o que é seu. Então, foi necessário Deus tirar Adão e Eva do jardim para que depois eles viessem sentir todas as dificuldades que eles sentiram, então, para ter consciência dos seus erros e dos seus pecados. E a gente vê hoje, conforme mostra ali dos espinhos e abrolhos, a gente vê o quão dificultoso é
nós hoje nos mantermos, muitas vezes ter um alimento, conquistar alguma coisa. Então tudo é mais difícil, porque através desse ato transformou-se tudo mais difícil. Então provavelmente se tivesse continuado a história seria completamente diferente. Mas nada foi perdido, porque conforme deixa bem claro que desde o início havia uma esperança. Desde o início da história da Bíblia sempre havia a esperança de um Salvador em prol de toda a humanidade. E Jesus vem para trazer essa esperança para cada um de nós.